Olá, boa noite, querido amigo, querido irmão que acompanha a gente através das redes sociais. E agora nesse momento tão difícil, momento da pandemia, né? Que a gente infelizmente está vivendo aí o lockdown até o dia 29, se Deus assim o permitir, que não seja prolongado. Mas queremos que você continue assistindo a gente através do YouTube. E hoje, em especial, nós temos alguns pedidos de oração que foram feitos através também das redes sociais e através de outros meios de comunicação. E eu vou ler alguns aqui para a gente já ficar por dentro de tudo que está acontecendo na vida dos nossos queridos amigos e irmãos. A gente tem aqui o Denis Montenegro, pede oração por ele, que infelizmente também está com Covid-19, e o seu sogro, sogra e esposa que também estão doentes. Temos um outro aqui, o pedido da irmã Érica. Ela pede pela sua mãe, Tereza, que também está enferma. E um pedido especial que a gente tem é a Nova Manambaia que faz em si para restauração da saúde da nossa querida e amada irmã Wanda, que se encontra em recuperação também da Covid-19. E por último aqui a gente tem um pedido muito especial, um pedido também feito, que se estende aí a todos os nossos amigos, nossos irmãos, que é pela Semana Santa. Convido logo desde já você a participar desse momento que vai se iniciar no sábado, né? E que possamos nos unir em oração, que possamos também convidar os nossos amigos, nossos amados irmãos ali também, para compartilhar desse momento que vai ser tremendo e vai ser muito revigorante para a nossa alma. Agora vamos orar pelos pedidos que foram feitos através das redes sociais. Convido você a estender o seu pensamento e vamos nos ligar a Deus através da oração. Maravilhoso Deus, que o Senhor continue, ó Pai, a abençoar e nos guardar como tem feito até o presente momento. E em especial, Pai, nós queremos te apresentar a família do Denis, a sua esposa, o seu sogro e a sua sogra. Também temos a irmã Terezinha, a mãe da Érica. Que o Senhor continue olhando como vem olhando e tratando tão bem essas humildes pessoas. O Senhor esteja também com a nossa querida irmã Wanda, que está se recuperando dessa terrível doença que assola o mundo, mas que o Senhor tem muitas bênçãos preparadas para cada um de nós. Que o Senhor continue conosco, nos dá um restante de programação com a Tua presença, é o que nós te pedimos, muito agradecidos no sagrado nome de Jesus. Amém. Agora eu convido você a participar juntamente conosco da programação de quarta-feira. Fique com Deus e um bom culto para todos nós. Mais uma vez, seja muito bem-vindo a este culto de oração. Uma quarta-feira, e é uma quarta-feira de poder também. Nós temos aqui também nosso chat para você interagir conosco, enviando o seu pedido, o seu agradecimento, o seu testemunho, para que outras pessoas possam ver o que Deus tem feito em sua vida. Muito bem. Vamos iniciar aqui cantando o Jardim de Oração, que é o número 418 do nosso hinário. É um hino que eu gosto bastante, fala sobre oração e nada melhor, né, para este culto. Cante comigo, louve ao Senhor. No jardim está esperando, num lugar de eterna perfeição. Ele é luz e sua glória cintila neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim! Oração, oh que lindo jardim.
Jesus perto está e o portão abrirá deste lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando, onde eu vou suplicar-lhe perdão. Quero ouvi-lo falar de conforto neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá deste lindo jardim de oração. Meu Jesus num jardim está esperando e convida ao que sofre aflição para entrar e fluir seu descanso neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá deste lindo jardim de oração. Amém? E nesse momento eu quero convidar você a cantar conosco a música Se Não For Eu, do CD Jovem de 2011. Se não for eu, quem vai estender a mão para o próximo ajudar? Se não for eu, quem vai ensinar de Deus para o pecador salvar? Se não for eu, quem vai ser o sal da terra para o sofrimento aliviar? Se não for eu, quem vai servir, quem vai sorrir, quem vai amar? No mundo de tanta miséria, injustiça, morte e dor, posso levar a esperança, a palavra do Senhor. Vou aceitar a missão de Cristo testemunhar. Se não for eu, quem irá se levantar? Se vai ser eu, se vai ser eu, que por Cristo não me venci. Vai ser eu, que só volta vou pregar. Sim, vai ser eu. Quem irá se levantar? Deve ser você, deve ser eu. Diga isso. Se não for eu, quem vai ser o sal da terra para o sofrimento aliviar? Se não for eu, quem vai servir, quem
momento. Sim, vai ser eu, minha mão vou estender. Sim, vai ser eu, que por Cristo vou viver. Sim, vai ser eu, de sua volta vou pregar. Sim, vai ser eu. Sim, vai ser eu, minha mão vou estender. Sim, vai ser eu, que por Cristo vou viver. Sim, vai ser eu, de sua volta vou pregar. Sim, vai ser eu decidi, vou servir, vou amar. Nosso cordial boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão de culto online para todas as pessoas que estão nesse momento assistindo. Não importa o local que você esteja, eu creio que Deus está presente aí com você, com a sua família. E embora nós estejamos distantes fisicamente, este não deixa de ser um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Espero que você esteja nesse momento reunido com a sua família, neste final de dia, final de trabalho para muitas pessoas, para outras final de estudo, algumas voltando aí da faculdade, voltando das atividades, etc. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria podermos receber a cada um de vocês para mais uma vez juntos estudarmos a palavra do Senhor. É bem verdade que o momento que nós estamos vivendo não é o mais agradável para todos nós, mas nós não vamos deixar de falar de esperança, não vamos deixar de falar de Cristo Jesus, não vamos deixar de falar da palavra de Deus e de nos prepararmos como igreja para um encontro com o Senhor Jesus. Nós cremos que Cristo está voltando para nos buscar. Esse é o momento de nos prepararmos mais do que nunca, prepararmos a nossa casa, a nossa família, pensarmos nas coisas que são lá do alto, valorizarmos e priorizarmos a nossa vida espiritual, passarmos mais tempo com Deus em oração e através do estudo da sua palavra, e também podermos participar dos cultos que estão sendo realizados aqui na quarta-feira à noite, no sábado pela manhã, no domingo à noite. Não é porque nós não estamos com as igrejas abertas que nós vamos deixar de cultuar a Deus nos momentos que já estamos acostumados a cultuar, de participarmos juntos e sabermos que todo o distrito está conectado aqui, que há pessoas conectadas aqui para ouvir e aprender um pouco mais sobre Deus e participarmos juntos também e adorarmos ao Senhor. Então, valorize esses momentos, quarta-feira à noite, sábado pela manhã, domingo à noite. Separe esse tempo para você, juntamente com a sua família, poder adorar a Deus. Não podemos esquecer, queridos, que o nosso Deus espera ter um encontro conosco, claro, diariamente, através da comunhão pessoal, mas também através do nosso culto de louvor e adoração, que é transmitido daqui para cada lar, para cada casa, para cada família que nos assiste nesse momento. Então, nesse momento eu convido você a pegar a sua Bíblia, a pegarmos a palavra de Deus, e nós vamos estudá-la nesse momento, tá bom? Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho da Bíblia, né? O primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 15, e é neste capítulo que está a história, a reflexão bíblica que Deus vai trazer ao meu coração e ao seu coração. Não desconecte daqui, não se levante para fazer outras coisas, não atenda nesse momento mensagens de WhatsApp, não deixe, a não ser que seja uma urgência, né? Urgência, mas não deixe que nada e nem ninguém tire
a sua concentração da mensagem que Deus tem para a minha vida e para a sua vida também neste momento. Mateus capítulo 15, e nós vamos começar a ler a partir do verso de número 21. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Ok? Podemos seguir? Você encontrou o texto da palavra de Deus? Você pode também, se tiver um outro celular aí, se estiver assistindo pela televisão, abrir, quem sabe, a Bíblia que está no seu smartphone e acompanhar. É importante que você abra a Bíblia, é importante que você acompanhe a leitura do texto para você ficar inteirado, para você então poder acompanhar conosco aqui as reflexões da palavra que nós vamos fazer nesse momento. Mateus 15, a partir do verso de número 21. Uma introdução rápida a este capítulo. Este é um capítulo, claro, muito importante dentro do relato que Mateus fez acerca do ministério de Jesus. Se você for olhar, o início do capítulo é um início tenso, aonde Jesus debate com os fariseus, e ali os fariseus, eles fazem algumas acusações contra Cristo, contra os seus discípulos, e Jesus é bastante enfático ao falar com aqueles líderes religiosos. Jesus é bastante duro, forte ao falar com eles ali naquele momento. E Jesus sai daquela conversa sai dali meio que corrido, né? Porque estava sendo ameaçado pelos judeus, quem sabe até risco de ser apedrejado. E então ele sai daquele ambiente onde ele conversa com os líderes religiosos e ele vai para uma região lá no extremo norte da Palestina, uma região bem no extremo mesmo, já ali no limite das terras de Israel. Ele vai para aquele lugar, e naquele lugar nós vamos ver que Cristo, ele vai ter um encontro com uma mulher, com uma pessoa que vai até o seu encontro. E essa história, para mim, é uma das histórias mais lindas da Bíblia, da palavra de Deus. É uma história que nos traz grandes lições espirituais. Se você ficar aí ligado nesses próximos 20, 25 minutos, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e ao meu coração. Vamos então para Mateus capítulo 15, para o verso de número 21, diz assim a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, de onde ele estivera conversando com os fariseus, com os líderes religiosos, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom, como eu falei, ali no extremo norte da Palestina, uma região marcada pelo culto idólatra, por falsos deuses que eram adorados. Ainda naquela época de Jesus, existiam nas regiões de Tiro e de Sidom altares levantados nas montanhas, as divindades pagãs, e um povo que vivia ali naquela região era um povo que estava intimamente ligado com a religião idólatra, e Jesus vai até aquela região, porque Jesus ele não tinha barreira cultural, não tinha barreira étnica, não havia barreira, não havia preconceito para Jesus. Ele ia aonde as pessoas precisavam dele. E você vai ver que o único milagre que acontece ali é um milagre na vida da família ou de um ente querido daquela mulher. Então Jesus de fato ele foi para aquele lugar para ter um encontro com ela, embora nós vamos ver que aparentemente ele estivesse rejeitando o pedido que aquela mulher estava fazendo. Ele vai para as regiões de Tiro e de Sidom. Verso de número 22 diz assim: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. Ela clamava, ela não somente pedia, ela não somente suplicava, ela clamava. E aqui o texto mostra a intensidade do pedido daquela mulher, a urgência do seu pedido. Ela clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Vamos tentar então entender aqui a cena. Jesus caminha pelas regiões de Tiro e de Sidom com os discípulos, uma multidão está ali ao redor dele, e ele então ouve, juntamente com as pessoas que ali estavam, alguém que clama em alta voz, suplica insistentemente: Senhor, Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Veja, queridos, quando nós falamos sobre situações como essa, de possessões demoníacas, são situações muito tênues, são situações muito extremas espiritualmente falando. Eu costumo dizer que existem dois tipos de possessão. Existe o tipo de possessão, a possessão passiva, que é aquela que o indivíduo é usado pelo inimigo, sua boca, sua mente é usada por ele, mas a pessoa não percebe. A pessoa não cai no chão, ela não fica espumando, ela não fica falando com outra voz. Lembra de Pedro, quando Jesus estava caminhando para Jerusalém para ser crucificado? O diabo usou a boca e a mente de Pedro para falar para Jesus: Senhor, não vá, não morra, tenha misericórdia de ti. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. O inimigo que estava utilizando a boca de Pedro: para trás de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Pedro não estava com nenhuma expressão anormal. Pedro não estava nem sequer tão agitado assim como pessoas ficam quando estão com uma possessão ativa, mas Pedro estava sim sendo utilizado pelo inimigo de Deus. Às vezes nós impressionados ao ver pessoas possuídas ativamente pelo inimigo, mas às vezes não percebemos que muitas pessoas, que muitos, e às vezes até mesmo nós, que Deus tenha misericórdia de nós, podemos ter a nossa boca e a nossa mente sendo usadas pelo inimigo para trazer uma palavra ruim, para trazer muitas vezes uma crítica, para trazer muitas vezes acusações, para trazer muitas vezes palavras que não são edificantes. Mas o caso dessa mulher era um caso extremo. A filha, como ela diz, estava horrivelmente endemoniada. Não se tratava de uma possessão passiva, era uma possessão ativa. O inimigo arrasava com aquela mulher, com aquela moça que era a filha dessa mulher cananeia. O inimigo a machucava, a feria, fazia com que ela se rolasse pelo chão, se machucasse. E isso fez com que aquela mulher saísse do ambiente aonde ela estava, saísse da sua casa, do seu conforto, para ir em busca de Jesus. E ela foi. E ela aparece aqui no texto bíblico clamando em alta voz. E me chama a atenção a forma como ela se dirige a Jesus. Porque dentro da profecia judaica, Jesus, o Messias, ele seria filho de Davi. Se você olhar no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 1, ele diz: livro da genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Aquela mulher, embora, quem sabe, nunca tivesse entrado num templo judaico, nunca tivesse ido a Jerusalém, nunca tivesse participado em um culto numa sinagoga, ela, ao olhar para Jesus, ela consegue identificar nele, não simplesmente um profeta, não simplesmente um curandeiro, mas ela olha para ele e ela clama: Senhor, filho de Davi. Ela está dizendo: Jesus, eu sei que tu és o Messias, eu sei que tu és o Salvador da humanidade, eu sei que tu és o enviado de Deus, e é por isso que eu estou aqui. Só que diante deste clamor feito por esta mãe desesperada, que estava com a sua filha sendo afligida pelo demônio, olha só o que acontece. Verso de número 23. Ele, Jesus, ele porém não lhe respondeu palavra. Eu conversava alguns dias atrás com alguém que dizia assim: pastor, o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Por que ele não fala? Por que ele não se comunica nesses momentos de dor, de sofrimento que nós estamos passando? Pastor, aonde está Deus? Eu não estou ouvindo, eu não estou vendo Deus. E às vezes Deus age como Cristo agiu com essa mulher. Ela clama em alta voz, ela grita pedindo por socorro, e Jesus olha para ela, ouve a mulher, mas a Bíblia diz que ele não lhe responde palavra. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nesse momento, aonde quer que você esteja, quem quer que você seja, qualquer que seja a sua religião, o que é que você faz quando você clama a Deus e Ele não te responde?
Qual é a sua atitude quando você abre o seu coração a Deus, quando você se quebranta diante dele, pedindo uma resposta ao Senhor, mas aparentemente essa resposta não vem? Aparentemente o Senhor não se dirige a você, não fala com você, não responde a você. Como que você reage? Qual é a sua atitude diante do silêncio de Deus? Ela clama, ela chega até mesmo a reconhecer a Cristo como o Messias, mas a Bíblia diz que ele não lhe responde palavra. É como se ele não estivesse nem aí para aquilo que aquela mulher estava passando. É como se ele não estivesse dando importância para o clamor dela. Só que nós vamos ver que Jesus aqui, ele está preparando o terreno para dar uma grande lição para os discípulos. E é por esse motivo que ele está aparentemente sendo indiferente com a mulher. Mas os discípulos não perdem a oportunidade. E a continuação do verso 23 diz assim: e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Ou em outras palavras, ela vem gritando atrás de nós. Queridos, há aqui um contraste. Você tem aqui o clamor desesperado da mulher por cura, por libertação à sua filha. E você também tem os discípulos clamando. Mas enquanto essa mulher clama para se aproximar de Jesus, para que Jesus seja propício a ela, para que ele ouça seu pedido e atenda o seu clamor, você tem aqui os discípulos clamando para que Jesus mande a mulher embora. Os discípulos clamam: Senhor, manda essa mulher embora, ela é muito enjoada, ela é muito chata, ela vem gritando, nós não aguentamos mais o clamor dela. Queridos, olha aqui para mim agora, você que está me assistindo, você que é um membro da igreja, você que diz que é um cristão, que é um servo de Deus, olha aqui para mim e escuta o que eu vou lhe falar. Que tipo de discípulos nós somos? Que tipo de discípulo é você? Que tipo de discípulo sou eu? Nós somos aquele discípulo que aproxima as pessoas de Deus? Nós somos aqueles discípulos que pegam as pessoas e levam as pessoas até Cristo para que elas sejam libertas, para que elas sejam curadas, para que elas sejam transformadas? Ou nós somos como esses discípulos aqui, que são os primeiros a afastar as pessoas de Jesus? Olha aqui para mim, olha nos meus olhos. Nós estamos gastando o nosso tempo hoje falando mais de Jesus para as pessoas, levando mais esperança para as pessoas, ou nós somos daqueles que passam o dia inteiro disseminando notícias sobre o coronavírus? Sabe, irmãos, me incomoda o fato de nós falarmos tanto do vírus e às vezes tão pouco sobre o Deus que tem poder sobre qualquer vírus. Me incomoda o fato de nós disseminarmos tão prontamente tantas informações ruins sobre mortes, sobre tragédias, e muitas vezes sermos tão tacanhos, tão pequenos, tão recuados quando é na hora de falar do evangelho, da pregação, da salvação. Queridos, mais uma vez eu digo, nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Jesus precisa de discípulos que aproximem as pessoas dele, que levem as pessoas até ele, e não discípulos que passem um tempo todo falando de tragédia, de morte, de sofrimento, de dor. Esses discípulos foram os primeiros a afastar a mulher de Deus, de Jesus. Manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Verso de número 24. Mas Jesus respondeu:
não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, fala a verdade. Se você está no lugar dessa mulher, se você está desesperado atrás de uma libertação, e você sai da sua casa e vai até Cristo e fala com Ele, e Ele primeiramente não responde você, e agora quando Ele responde, Ele diz: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você estivesse no lugar dessa mulher, qual seria a sua postura? Se você e eu estivéssemos no lugar dela, será que nós teríamos continuado a insistir? Será que nós estaríamos continuando a clamar a Jesus, a nos humilhar diante dele? Ou nós sairíamos decepcionados com esse Jesus que não nos atende, que não nos ouve, que não ouve o nosso clamor? O que é que nós faríamos? Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, diz que muitos de nós, diante das primeiras respostas negativas de Jesus, teríamos ido embora e teríamos perdido a nossa bênção, porque é assim que nós fazemos muitas vezes. Nós clamamos a Deus, nós pedimos por algo, mas quando Ele não nos atende quando nós queremos, ou quando Ele não nos atende do jeito que nós queremos, nós viramos as costas e vamos embora. Mas essa mulher aqui tem uma grande lição para ensinar para mim e para você. Eu gosto da descrição que Ellen White faz da história. Ela diz que quando Jesus olha para aquela mulher e para os discípulos, e ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele estava dizendo, em outras palavras: eu fui enviado para você, mulher. Porque aquela mulher era alguém que não pertencia ao povo judeu, ao povo hebreu, mas alguém que Israel deveria ter salvo pelo exemplo e pelo testemunho. Mas aquilo que Israel não foi capaz de fazer, Cristo veio em pessoa para fazer. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, Israel tinha 12 tribos. Jesus, quando chama para si discípulos, ele chama 12 discípulos, e isso não é à toa. Jesus é o novo Israel. Ele vai fazer aquilo que Israel falhou em fazer. E se em algum momento eu, como pastor, falhar com você, e se em algum momento nós, como igreja, falharmos com você, saiba que nós temos o Supremo Pastor, e ele jamais vai falhar com as suas ovelhas. Mesmo que nós em algum momento sejamos negligentes, como Israel foi negligente, Deus não será negligente com o seu povo. Ele não será. Diante das aparentes recusas de Jesus a atender o pedido daquela mulher, olha só o que acontece. Verso de número 25. Você está acompanhando conosco o estudo da Bíblia? Está com a sua Bíblia aberta? Vamos então para o verso 25. Ela, porém, veio. E a palavra grega que aparece aqui é a palavra proskinel, que é a palavra utilizada no Novo Testamento para adoração. É colocar o rosto em terra, é colocar o rosto no pó. Ela coloca o rosto no pó, ela proskinel, e ela o adora. Parece que eu estou vendo aqui uma mulher que age semelhante a Jó. Ela adora a Deus nos momentos mais difíceis da vida. Ela adora a Deus enquanto nós, muitos de nós, já teríamos ido embora falando mal de Jesus. Diante das aparentes recusas de Jesus a atendê-la, ela se prostra de joelhos. Ela coloca a cabeça no pó. E ela diz: Senhor, socorre-me. A serva do Senhor diz que jamais essas palavras serão proferidas pelos lábios humanos que deixe de encontrar eco no coração de Deus. Você lembra quando Pedro estava afundando? Que ele olha para Jesus e fala: Senhor, socorre-me. Jesus estende a mão e tira Pedro do fundo. Eu não sei, querido irmão, querido amigo que me acompanha nesse momento, não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei como que você tem vivido esses últimos dias na sua vida,
mas eu quero dizer para você, o nosso clamor, o nosso pedido de socorro, ele sempre vai encontrar um eco no coração do nosso Deus. Por isso clame, não deixe de clamar. Por isso ore, não deixe de orar. Por isso creia, não deixe de crer, porque sempre o nosso clamor será ouvido pelo nosso Senhor, será ouvido pelos céus e atendido conforme a sua santa vontade. Eu fico impressionado com essa mulher, porque lá no início ela reconhece a Jesus como o Salvador da vida dela, Jesus, filho de Davi. E agora ela reconhece a Jesus como o Senhor da vida dela. Ela diz: Senhor, socorre-me. Aqui está, queridos, aquilo que Jesus passou 3 anos e meio tentando colocar na cabeça daqueles 12 homens, aquilo que Jesus passou 3 anos e meio tentando inculcar na cabeça deles, esta mulher entende em poucos minutos. Ela aceita Jesus como Salvador dela, mas ela não para por aí, ela o aceita como o Senhor da vida dela. E aqui está o grande segredo da vida espiritual. Sabe por que muitas vezes Deus nos refina na fornalha da aflição? Sabe por que muitas vezes Deus permite que coisas ruins sobrevenham sobre os seus servos? Porque muitas vezes Deus quer nos ensinar a aprender a depender dEle de fato. É muito bonito quando nós nos colocamos aqui no púlpito e nós falamos: nós temos que depender de Deus, nós temos que confiar em Deus. Falar isso é muito fácil. Agora, depender de Deus é doído. Depender de Deus dói. Porque tudo que nós queremos é ter o controle de nossa vida. Tudo que nós queremos é resolver os nossos problemas nós mesmos. Mas quando a vida sai de nossas mãos, quando nós perdemos o controle e passamos a depender unicamente de Deus, para nós isso é doído. Nós não queremos nunca isso. Mas a vida cristã, meu irmão, minha irmã, vai ser para mim, para você, um constante aprendizado a depender de Deus, a confiar mais nele, a colocar a nossa vida inteiramente, completamente em suas mãos. Porque para mim e para você não basta apenas aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, Ele precisa ser o Senhor da minha vida e da sua vida. E quando Ele é o Senhor, já não é mais aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer. Quando Ele é o Senhor, já não são mais os meus planos, mas são os seus planos. Quando Ele é o Senhor, já não é mais a minha vontade, mas é a vontade dEle. Jesus precisa ser o Senhor da minha vida e da tua vida. Essa mulher coloca o rosto em terra e ela o confessa como o Senhor da sua vida. E como resultado, verso de número 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Não sei se você está percebendo o que está acontecendo aqui, mas Jesus está chamando a mulher de cachorrinha. Ele está chamando a mulher da mesma forma que os judeus chamavam os gentios de cachorros. E assim como hoje, você sabe que naquela época existiam 2 tipos de cachorros. Existiam aqueles que viviam em casa, que eram domesticados. Assim como hoje existem aqueles que vivem em casa. E existem aqueles que são cachorros de rua, que comem e se alimentam de todo tipo de porcaria e de lixo que existe. E era desse segundo tipo de cachorro, que os judeus chamavam os gentios. Eles são cachorros, eles diziam.
E agora Jesus olha e diz: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Se você tivesse saído da sua casa, caminhado quilômetros de distância, publicamente tivesse se exposto a reconhecer alguém como Deus, e agora esse alguém te chama de cachorro, de cachorra, o que você teria feito? Olha, que aqui no Nordeste tem um povo bravo, viu? Tem um povo arretado. Quem sabe alguns até teriam partido para cima de Jesus. O que é isso? Me chamando de cachorra, me chamando de cachorro, o que é isso? Olha o que a mulher faz. Verso 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela tocou o coração de Jesus. Ela diz: Senhor, se o Senhor quer me comparar a uma cachorrinha, se o Senhor acha e diz que eu sou uma cachorrinha, não tem problema para mim. Eu aceito ser uma cachorrinha, eu aceito ser tratada dessa forma, mas eu quero lhe dizer, Senhor, que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Senhor, eu aceito ser uma cachorrinha, eu não espero muito, Senhor. Eu não quero pão, eu não quero que o Senhor me conceda o banquete, eu só quero as migalhas. Se o Senhor puder me dar o resto, se o Senhor puder me dar aquilo que cai da mesa, eu aceito, Senhor, eu aceito. Enquanto no mesmo capítulo, os filhos estavam pegando o banquete, jogando fora, querendo apedrejar Jesus, havia uma mulher que nem sequer pertencia ao povo de Israel, que aceitava comer as migalhas. Jesus jamais deixaria aquela mulher voltar para casa sem receber a sua bênção. Ellen White, eu preciso dizer o que ela fala neste ponto, porque é muito interessante. Ela diz que embora Jesus estivesse aparentemente recusando o pedido dessa mulher para dar uma lição para os discípulos, que ele vai dar agora no próximo verso, embora ele estivesse com a boca dizendo aparentemente não para ela, Ellen White diz que Jesus, ele não conseguia disfarçar no seu semblante o amor que ele tinha para com aquela mulher. E pode ter sido isto que pode ter despertado nela um desejo tão veemente de continuar pedindo, porque embora ele dissesse não, a sua fisionomia, o seu rosto, era de alguém que iria abençoá-la, porque Ellen White diz que ele não conseguia disfarçar o amor que ele tinha por ela. Ellen White também diz outra coisa: não foi aquela mulher que simplesmente foi atrás de Jesus, não foi ela que simplesmente saiu da sua casa e foi ao encontro do mestre. Ellen White diz as seguintes palavras: Jesus se colocou no caminho dela. Foi ele que foi para aquela região para se encontrar com aquela mulher. É ele que se coloca no meu caminho, no teu caminho, nos momentos piores de nossa vida. Nós temos um Salvador, nós temos um Senhor, nós temos um Senhor que vai atrás de cada um de nós, nós temos um Senhor que se coloca no nosso caminho para nos abençoar, para nos libertar, para nos salvar. Verso 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo conforme tu queres. Olha o que ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. E olha o que a Bíblia diz: e desde aquele momento a sua filha ficou sã. Jesus nem sequer foi até a casa da mulher, ele disse apenas uma palavra. Uma palavra.
E na hora que ele disse, seja feito conforme tu queres, naquele mesmo instante, a quilômetro de distância onde a sua filha estava, o diabo a deixou. E foi embora para nunca mais voltar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Chegando aqui à parte final da nossa reflexão. Jesus não precisa de mais do que uma palavra para que o inferno inteiro bata em retirada. Jesus não precisa de mais de uma palavra para levantar da cama um enfermo. Jesus não precisa de mais do que uma palavra para restaurar uma casa, um filho, um casamento, um relacionamento quebrado. Ele não precisa de mais do que uma palavra. Só que aquilo que eu e você precisamos entender é que milagre é a junção do esforço humano e do poder divino. Embora Cristo tivesse se colocado no lugar daquela mulher, embora Ele com a sua palavra tivesse operado aquela libertação, a mulher teve que sair de onde ela estava, teve que se expor publicamente, teve que se colocar no meio de uma multidão, teve que gritar mais alto do que todos, teve que insistir até o fim, para que então a sua filha fosse curada. Milagre é a junção do esforço humano e do poder divino. Existe uma parte que eu e você precisamos fazer. Eu e você precisamos fazer aquilo que nos compete, e aquilo que não nos cabe, aquilo que nós não temos poder para fazer, nós cremos que o nosso Deus, com uma única palavra, Ele tem poder para realizar. Eu quero terminar a nossa reflexão contando uma história para você, bem rápida. Dá tempo? Você segura mais um pouco aí a história? Quero falar sobre um dos dias mais significativos da minha vida como pastor. Um dos dias mais impactantes da minha vida como pastor. Há um tempo atrás, depois de um dia de atividades, de visitações, ao chegar em casa, era mais ou menos umas 9, 9:30 da noite. Estava deitado com a esposa, com a família, e o telefone tocou. Alguém com voz alta perguntava por mim, eu ouvi, embora minha esposa tenha atendido. Eu já estava um pouco sorumbático, mas ela ouviu, atendeu, e eu ouvi de longe alguém falando do meu nome. E ela disse: sim, ele está aqui. Atendi o telefonema. Era uma mulher, e ela dizia: pastor, a minha irmã, algo de errado, de terrível está acontecendo com ela. Ela está trancada no quarto, e ela está trancada com a filha dela que está doente, está fazendo tratamento renal, a menina está debilitada, e as duas estão trancadas no quarto, e a minha mãe e a minha irmã está ameaçando a filha. Nós estamos em pânico aqui, não sabemos o que está acontecendo, não sabemos se o inimigo se apoderou dela, não sabemos se ela teve um surto, mas pastor, ela diz que só vai abrir a porta de casa, do quarto, para o pastor Alessandro. E o pastor Alessandro é o senhor, não é? Eu disse: sou eu. Então, pastor, você precisa vir aqui. Me arrumei, fui para até aquela casa, aquele lar. Chegando ali, nós vimos o alvoroço, quarto fechado, a jovem lá dentro chorava alto, e a mãe falava coisas desconexas. E eu bati na porta e disse: querida, minha irmã, o pastor está aqui. E ela disse: pastor quem? Qual é o seu nome? E eu disse: meu nome é Alessandro. E ela disse: Alessandro do quê? E eu disse: Alessandro de Jesus Souza. Ela disse: esse é o nome do meu pastor. Mas eu não sei se você realmente é o meu pastor.
E eu ali colado na porta dizia para ela: irmã, sou eu, é o pastor Alessandro, abra a porta, eu estou aqui. Alguns minutos se passaram, eu creio que mais de 1 hora, a gente insistindo ali do lado de fora, até que já um pouco mais tarde da noite, ela decidiu abrir a porta. E eu nunca mais vou esquecer daquela cena, porque aquele dia foi um dos dias mais marcantes da minha vida como pastor. Eu não sabia o que eu ia encontrar quando aquela porta fosse aberta. Eu não sabia se ela correria para me agredir. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. E eu fiquei em frente à porta, encostado na parede, na direção da porta, orando a Deus para que Ele cuidasse de mim, me ajudasse naquele momento. Quando então a irmã decidiu abrir a porta, quarto escuro, a filha saiu correndo, chorando, e lá do fundo do quarto escuro, aquela irmã com os olhos cheios de lágrimas, ela correu na minha direção, chorando, e ela me deu um abraço que todas as vezes eu lembro, nos momentos mais difíceis da minha vida, como pastor, eu lembro daquele abraço. Ela me deu um abraço apertado, e ela disse: pastor, meu pastor, me ajuda. Aquela irmã não estava tendo uma possessão. Infelizmente, pelas lutas, pelas dificuldades da vida, ela acabou tendo ali uma crise psicótica, acabou surtando, e por isso ela agiu daquela forma. Mas ela me abraçara dizendo: pastor, me ajuda, me socorre. Aqueles dias foram dias de auxílio, de apoio àquela família. Com a ajuda de Deus, da família também, conseguimos um profissional. Ela foi consultada, foi medicada. E ela, no momento da crise, ela dizia: pastor, não me deixe levar para aquele lugar onde as pessoas que tinham problemas psiquiátricos eram internadas. Ela não queria ir para lá, porque há anos atrás já tinha ido para lá. E eu disse: não, minha irmã, você não vai para lá, fique tranquila. No outro dia fui para a igreja, me encontrei com ela receosa, ainda estava em crise. Disse: irmã, entre no carro, vamos dar uma volta, quero levar a senhora para um amigo meu. Ela entrou no carro, nós fomos até uma clínica. Ali ela foi muito bem atendida, foi internada, ficou num quarto sozinha, tranquila. E eu lembro que todos os dias eu ia lá visitá-la. No outro dia, quando eu entrei no quarto, ela disse, ela não falava nada, embora estivesse ouvindo, não falava nada. Eu lá com o filho dela, e eu disse: sim, irmã, vim orar pela senhora. Ela disse: pastor, o senhor disse que não me deixaria internado, que não me levaria para nenhum lugar. E eu disse: irmã, mas é para o seu bem, a senhora vai melhorar. E ela disse: não, pastor. Na crise dela ali, claro que eu entendo, que eu compreendo, ela disse: o senhor não é um bom pastor, o senhor é um mau pastor, porque o senhor me deixou aqui, eu não queria ficar internada. Ela de olhos fechados falava. Eu disse: eu vim orar pela senhora, a senhora aceita uma oração? Ela disse: sim, pastor, eu aceito. Ore e vá embora. Eu orei com ela. Dias e semanas depois, para a honra e glória de Deus, essa irmã ficou 100% recuperada, se recuperou, ficou bem, voltou para casa. E eu tentava conversar com ela, e o filho dela dizia: pastor, ela está com vergonha do senhor, pastor, porque ela falou aquelas coisas. Eu falei para ela o que a senhora tinha dito para ele, lá na crise, que ela tinha dito para o senhor, e ela está com vergonha, pastor. Mas nós estamos felizes porque a nossa mãe está recuperada. Sabe, irmãos, às vezes Deus cura com uma palavra. Com uma palavra Ele levanta a pessoa, com uma palavra Ele restaura, com uma palavra Ele tira do leito de morte, com uma palavra. Mas
Muitas outras vezes Deus se utiliza de profissionais qualificados como aquele médico, aquela clínica. Muitas vezes Deus se utiliza de medicações, de profissionais da área de saúde física, da área de saúde emocional, porque assim como o corpo adoece, a cabeça também adoece. Deus não está limitado por uma única forma de agir. Ele age de diversas formas, de diversas maneiras, para restaurar o seu povo, para curar o seu povo, para transformar o seu povo. Eu não sei o momento que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo uma das piores crises emocionais da sua vida. Deus está presente. Ele segura nas tuas mãos nesse momento. Ele vai usar profissionais, medicamentos, tratamentos para recuperar você, porque Ele te ama. Aqueles que estão no leito de UTI, como muitos amigos de ministério, colegas que nós amamos, Deus pode também usar medicações, profissionais, equipamentos, assim como Deus também com uma palavra, Ele pode levantá-los do leito de enfermidade. E nesse momento, eu quero fazer como aquela mulher fez. Eu quero clamar a Deus. Eu quero clamar ao céu, pedindo que Ele tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Porque essa pandemia é uma grande tempestade que veio sobre o mundo, e cada um de nós estamos dentro do nosso barquinho, enfrentando a tempestade com nossa bagagem emocional, psicológica, espiritual. Cada um está sofrendo de uma forma diferente, mas está sofrendo. É hora de clamarmos a Deus. É hora de levantarmos a nossa oração ao Supremo Pastor das ovelhas, porque é Ele que cuida de nós. Assim como no Antigo Oriente era o Senhor que alimentava o servo, era o Senhor que cuidava da família do servo, era o Senhor que curava o servo, assim também hoje é o Senhor que nos alimenta, é Ele que nos sustenta, é Ele que provê o alimento, é Ele que nos sara, é Ele que nos cura, é Ele que nos liberta. É para Ele que nós corremos, é para Ele que nós corremos. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Pai querido, todos nós, Senhor, como ovelhas do Teu rebanho, nos colocamos nesse momento, Senhor, diante da Tua presença, porque, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça restauradora, tocando, Senhor, em nossa mente, em nosso coração, trazendo o ânimo, Senhor, necessário, levantando nossa cabeça, enxugando nossas lágrimas, nos abraçando com Teus braços de amor e nos sustentando, Senhor, porque nós somos o Teu povo, nós somos a Tua herança. Nós Te amamos, Senhor, e nós vamos continuar confiando em Ti, clamando ao Senhor, como aquela mulher fez. Senhor, tem misericórdia, Deus, o Teu povo. Tem misericórdia, Senhor, desse planeta que geme, que chora. Tem misericórdia, Deus, de tantas famílias enlutadas, tantas famílias devastadas. Senhor, tem misericórdia dos Teus servos que estão nesse momento entubados, sedados. Senhor, se aproxima de cada um deles, coloca a Tua mão poderosa. E se essa for a Tua vontade, com uma palavra, Senhor, os levanta, para que este mundo veja mais uma vez que existe Deus no céu, e que existe Deus cuidando do seu povo aqui na terra. Colocamos nesse momento, Senhor, a nossa vida, a nossa família em Tuas mãos. Nos ajuda, Senhor, nos protege, nos guarda e nos guia em Teus caminhos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que maravilhosa mensagem, foi um maravilhoso culto também. Nós agradecemos a sua presença e queremos também que você continue a compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, para que a gente possa continuar a desenvolver esse conteúdo tão maravilhoso que atinge o nosso coração, o seu coração,
e o coração de quem assiste através daqui do YouTube. Quero convidar você a um evento muito especial, que é o evento da Semana Santa, que vai começar agora nesse próximo sábado. E convido você, e desafio também, a convidar o maior número de pessoas possível para estar conectado junto com a gente. Você vai ter mais informações através do QR Code, que vai estar aparecendo aqui na tela. E eu quero agradecer a sua presença, o seu views, né, e o que você fez aí para ajudar a gente na divulgação dos vídeos aqui da nossa igreja, da Igreja de Nova Marambaia. Convido você, fique sempre atento aí na descrição dos vídeos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça.